Então já estamos gravando. Muito bom dia, Bebel. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez aí a todos pela audiência. Queria apresentar minha amiga Bebel Soares, fundadora do Padecendo no Paraíso, né? Um grupo de mães super legal que desenvolveu uma identidade própria ao longo dos 10 últimos anos aí, né? 10 ou 11, né, Bebel? Que criou realmente uma linguagem própria, um conceito próprio, e precedeu vários grupos aí de mães, né? Deu voz para um grupo enorme de pessoas que tinha suas dores, suas angústias e tal, de maneira muito isolada, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre saúde mental na maternidade. Bebel tem uma ampla experiência, então, em conduzir esse grupo de mães, né? Queria que você complementasse a apresentação, Bebel, e a gente vai iniciar nosso bate-papo. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço o convite, tudo bem, gente? Pois é, meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Bebel mesmo, que é mais simples. Eu sou formada em arquitetura, mas depois que eu tive filho, eu resolvi, né, deu aquela transição meio forçada de carreira, assim, que eu vi que não tinha mais como continuar, depois que eu criei o grupo, enfim. E o grupo me transformou muito. Quando eu me olho há 10, 11 anos atrás, era tão diferente, parece que foi uma outra vida que eu vivi. Depois que eu fiz o grupo, eu acabei me envolvendo mais com as mídias sociais, me envolvendo mais com o universo materno, né, com as dores das mães, das mulheres que têm filhos, que eu gosto de falar, porque a gente põe mãe, parece que a gente virou só mãe, né, e a gente deixa a mulher de lado. Então, eu gosto de falar... Nasce a mãe e morre a mulher, né? Né, que nós somos mulheres que têm filhos, porque o filho é mais uma coisa na nossa vida, mas não é o nosso todo, né, não é a vida inteira. E aí, depois que eu comecei entrar nesse universo, eu comecei a fazer palestra, e eu fui convidada para escrever para o Estado de Minas, então eu tenho uma coluna, tem um pouquinho mais de um ano no Estado de Minas, eu escrevo para a Canguru News, que é uma mídia para pais e professores, e fiz muitos eventos para mães, né, para encontros e tal, para a gente tirar a mãe da solidão, que é, né, a maternidade. E nesse movimento todo, eu tive depressão, né, e fui trato com o Luiz até hoje, gente, eu gosto de falar, porque assim, né, e ano passado eu tive um câncer de mama, que também já tratei, e hoje eu só sigo tomando medicamento por 5 anos. Eu acho que eu me encontro muito quando eu vejo outras mulheres, assim, eu me vejo muito em outras mães, né, nas dificuldades que a gente tem, inclusive na depressão, e em diversos problemas, assim, que são... que acabam acontecendo por causa da forma que a nossa sociedade conduz a maternidade, né? Esse universo machista, patriarcal, onde tudo recai sobre a mãe, né? Toda a responsabilidade dos filhos, assim, na maioria das vezes, é relativa à mãe. Então, eu virou minha bandeira, assim, né? Ser uma ativista pelos direitos da mulher, né? Eu tenho essa bandeira feminista, assim, para mudar o mundo mesmo, para vir o matriarcado, a gente rever os conceitos aí, inclusive da criação de filhos. Legal, legal, Bebel. Eu queria começar, a gente vai falar sobre feminismo também, que eu acho que é um tema que envolve muita confusão, né, das pessoas que não são envolvidas com esses temas mais de luta social, né? Mas eu queria começar falando efetivamente da saúde mental das mães, né? A gente vive, né? Isso é uma frase recorrente aqui em todo mundo que a gente convida para esse bate-papo. A gente vive uma época da hipercomunicação, né? A gente está comunicando o tempo inteiro numa escala industrial, né? Numa escala digital que a gente nunca viu. Então, a percepção que a gente tem hoje é que as mães estão sofrendo muito mais do que sofriam em tempos passados, né? Você atribuiria essa percepção a uma comunicação muito mais ampla, com muito mais alcance, ou, de fato, as mães estão mais angustiadas na era digital?
Eu acho que a angústia nem é só por causa da comunicação mesmo, porque, na verdade, a comunicação traz mais cobrança, né, pra gente. A gente fica vendo aquelas mães ideais, assim, nas mídias sociais, né, tem tudo lindo, perfeito e tal, e a gente sabe que aquilo é só a casquinha, que por trás daquilo tem muita coisa. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem menos filhos, então a gente coloca uma responsabilidade, uma carga maior naquele filho, né? Tem que ter uma criação, a gente se preocupa mais. Hoje eu estava pensando na minha avó materna, né? Ela teve 9 filhos, e era aquela coisa do mais velho vai cuidando do outro, é meio jogado, assim, né? Não tem Vai do aquela... jeito que dá, né? Vai do jeito que dá e tá tudo bem. E hoje não é do jeito que dá, a gente quer dar o melhor, a gente quer dar a melhor educação, os melhores cursos e o acesso às melhores, tudo, né? Então a gente tem um peso maior, acho que especialmente essa nossa classe média, assim, que talvez por ter um filho só, a gente deposita muito as fichas todas em um só, né? Antes era assim, se um der errado, tudo bem que eu tenho outro, né? Mais 8 chances, né? É meio isso, né? Eu vejo que a minha avó materna também era mesmo, ela teve 9 filhos, então era aquela dona de casa que ela gostava de cozinhar, de bordar, fazer crochê, tricô, não sei o quê. Se preocupava com os filhos, mas de uma forma assim, não tem que estudar, assim, as filhas casando, né? Naquela época, assim, as filhas casando bem, tá bom, já tá resolvido o problema delas. Né? Os filhos achando boas esposas, tá ok. Não ia muito além, né? Hoje a gente quer muito mais, a gente quer uma qualidade de vida, a gente quer acesso a coisas, né? acesso. Então, acho que isso dá um peso maior. E aí, quando a gente tem o excesso de informações que a gente tem hoje, e a comparação, né, que antes era só dentro de uma bolha ali onde a gente vivia, hoje a gente compara com pessoas de vários cantos do mundo, assim, né, de vários lugares do país e tal. Então, essa comparação, acho que ela também dá um peso maior para a maternidade. Eu acho que essa era da comunicação despertou as mães, né, para essa bandeira que você levanta, né, de ser muito além da mãe, né? As mulheres querem ir a restaurantes, querem viajar, querem fazer um esporte, jogar tênis com as amigas, do mais banal ao mais sofisticado, né? Querem fazer um doutorado, querem fazer sei lá, né? Querem ser executivas, querem ser profissionalmente bem-sucedidas e tudo. E isso gera como é que eu diria, né? Você está descrevendo uma sociedade que tinha uma acomodação muito clara dos papéis, né? Não havia zona não havia uma faixa de gás ali, né? E hoje tem. E como você está vendo a sociedade lidar com isso? Porque isso tudo tem uma ação e tem uma reação, né? Então acaba que essas mulheres são vistas, né? Essas mulheres que querem, que almejam as coisas, estão sendo muitas vezes rotuladas equivocadamente, né? Você vê que agora na pandemia, então, ficou mais claro ainda essas dificuldades, né? Porque quando a gente quer estudar, a gente é julgada porque, não, você vai largar o filho com não sei quem para poder fazer seu doutorado? Você quer ser uma executiva? O peso está sempre, né, sempre na mãe. O homem nunca é questionado numa entrevista de emprego se ele tem filho, com quem que o filho vai ficar se está doente. A gente já começa assim, né, um passo atrás, porque toda entrevista de emprego é raríssimo, está mudando um pouco agora, mas entrevista de emprego sempre pergunta, você tem filho? Quantos filhos você tem? Ou então pergunta, quer saber se a mulher, se ela não tem filho, se ela ainda quer ter, se ela está casada. Então, a maternidade é um peso e é negativo no mercado de trabalho. Né? E quando a mulher volta para o mercado de trabalho, depois que ela teve filho, né, depois de 4 meses de licença maternidade, ela também é meio deixada de escanteio, por melhor que as pessoas enxergassem ela antes, depois que ela virou mãe, as pessoas acham que ela não vai conseguir produzir tanto, que ela não vai ser tão competente quanto ela era antes. Então, a sociedade ainda tenta nos encaixotar ali no papel, né, de mãe, e a gente achando que a gente só dá conta de cumprir aquele papel de mãe. Aquela coisa, é mãe e se der, faz outra coisa. Né? E esse se der, a gente não quer só se der, a gente quer porque quer, e a gente quer dividir o peso da criação dos filhos com a sociedade, com os pais, com o Estado,
na verdade, na Constituição fala isso, que é um direito, né, de todas as crianças e adolescentes, que elas é um direito a acesso à educação e tudo mais, e esse é um dever do Estado, da sociedade e das famílias. Quer dizer, mas só que isso que era para ser do Estado, da sociedade, das famílias, está na mão das mães, né? A gente não está dividindo um peso que devia ser dividido com todo mundo. E agora, na pandemia, ficou pior ainda, porque hoje a gente tem o home office, com as crianças com aula em casa, e quem que está segurando a onda? Quem que está deixando o emprego porque não está dando conta de fazer as duas coisas? As mulheres, né? Quem que está deixando de produzir o doutorado? Mulheres. Os homens aumentaram a produção de doutorado, aumentaram as entregas, e as mulheres diminuíram porque elas estão sobrecarregadas. Isso é um dado? É um dado, é. Uhum. Depois eu já isso no Google, posso até depois te passar, mas tem... Não, eu estou só confirmando, porque... É um dado mesmo, foram pesquisas no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, a produção das mulheres no doutorado caiu muito durante a pandemia. E tem uma quantidade enorme de mulheres pedindo demissão do emprego ou mudando de emprego para um emprego que elas consigam fazer home office pelo fato das crianças não estarem indo para a escola, porque a escola tem esse papel social também, né? Uhum. Então, agora na pandemia, tudo se agravou e a gente não está vendo um movimento da sociedade para reverter essa situação. A pandemia escancarou um monte de problema que estava debaixo do tapete, né? Crianças jogadas, né? Crianças muitas vezes mal assistidas, né? E tudo porque, como eu disse, né? A sociedade saiu daquela zona de acomodação. E claro que as mulheres pagam a maior parte do preço, né? Mas as crianças também estavam pagando boa parte. E aí quando veio a pandemia, né? Isso, desculpa o clichê, né? Mas acontece nas melhores famílias, né? A gente percebeu aqui em casa mesmo a sobrecarga que a gente estava impondo para os meninos. Curso de um monte de coisa, os meninos não paravam em casa, né? Estavam sempre ocupados e tudo por quê? Porque a gente aproveita a ocupação deles para resolver as nossas ocupações, né? Eu e a Júlia e tal, a gente consegue dividir bem as tarefas aqui, mas ao dividir a gente estava jogando muito na conta dos meninos aí, né? Eles estão adorando a pandemia. Porque estão em casa, estão relaxados, estão brincando e tal. Agora, não é todo mundo que tem essa estrutura, né? Então, a pandemia acabou catapultando, né, potencializando esse problema. Você vê uma tendência de mudança, Bebel, com essa luta de vocês, com essa... Vocês estão gritando, estão esperneando aí, e as pessoas estão comprando a causa? Agora tem muita gente comprando a causa, porque depois de 9 meses, né, com as crianças sem escola, e a gente nessa sobrecarga toda, e a saúde mental vai para o brejo nessa hora, né, porque é muito difícil equilibrar todos os pratinhos. Então, agora tem vários movimentos pela volta às aulas em segurança, movimento pelo investimento na escola pública, porque o que está acontecendo? As pessoas de classe mais baixa, que não têm recursos, precisam trabalhar. O que essas mulheres estão fazendo? Elas estão colocando as crianças em creches clandestinas. Né? Tem mãe que perdeu o emprego, e aí ela acolhe lá 20 crianças da vizinhança, fica cuidando daquelas 20 crianças, enquanto as mães estão trabalhando. Então, ela recebe para cuidar daquelas 20 dentro da casa dela, né? Quer dizer, aí a pessoa vai me dizer que na escola seria menos seguro do que 25 crianças dentro de uma casa, ali, uma casa pequena e tal. Então, essa realidade mostrando a necessidade de todo mundo se envolver. E aí esses movimentos, né, Pais pela Educação, escola, tem muito movimento acontecendo agora no país inteiro pela volta às aulas, que é um movimento que partiu de mães que estão sobrecarregadas, e muita gente fala assim, mas a escola não é depósito de criança. Não, gente, a escola não é depósito de criança, mas a casa não está preparada. O trabalho veio para dentro de casa, né? O trabalho dos pais veio para a vida das crianças, né? Quando o home office aconteceu, o nosso trabalho está dentro de casa. Meu marido está aqui no quarto ao lado, trabalhando, ele vai fechar a porta, e eu estou num quarto, o Alexandre no outro, e o Felipe está ali no computador dele na sala, jogando Minecraft.
Aham. Agora, aqui a gente tem vários ambientes, a gente consegue separar isso, né, e tal. Mas isso é uma minoria no Brasil, né? Claro. As pessoas... e aí a gente tem esse movimento, por quê? Porque o governo simplesmente cruzou os braços na hora de pensar na escola pública, que já era largada. Quer dizer, chegou a pandemia, fecha a escola, não tem um investimento nas escolas para que elas possam receber de novo os alunos. Simplesmente falando, vamos fechar, e aí? A gente vai reabrir quando? Quando que essa pandemia vai acabar? Ninguém sabe, né? A gente está na segunda onda aí no mundo inteiro. Então, se a gente não brigar por isso agora, e agora está influenciando na vida dos pais, está fazendo diferença nas empresas, né? Esse tempo todo com as crianças em isolamento, isso vai dar um problema futuro, porque a evasão escolar aumenta muito numa situação dessas, né? Principalmente nas classes mais baixas. E isso, no Brasil, né, como nação, no futuro, é muito prejudicial. Porque a baixa escolaridade, depois não tem mão de obra, enfim, isso afeta depois as empresas. Então, quer dizer, todo mundo precisa se mobilizar agora, porque senão o futuro vai ser um caos, vai ser muito mais difícil do que pensar. E aí, esses movimentos agora estão forçando os governos, né, o Estado, a investir na educação. Já aqui em São Paulo já saiu hoje, já tem uma lei que obriga a prefeitura e o Estado a investirem nas escolas públicas. Eu acho que isso é um movimento que vai acabar indo, está se espalhando no Brasil inteiro, porque é muito fácil eu, como presidente, prefeito, governador, o Ministério da Educação, falar, não, durante a pandemia eu não posso educar, eu não posso ter escola para as crianças, a escola tem que fechar porque é um ponto, um foco para a Covid. E as crianças estão pegando Covid porque elas estão convivendo na rua, brincando na rua. Se você for nessas comunidades todas, não tem criança trancada em casa, né? Tá todo mundo na rua, sujeito à violência sexual, né? Quando tá mesmo dentro de casa, tá ali com o abusador por muito mais tempo. Trabalho Né? infantil também, né? Né? Vou colocar uma situação hipotética, assim, né? Um menino de 14, 15 anos que não está na escola e começa a ganhar um dinheirinho lavando carro na rua. Ele não volta para a escola. Ele vai lavar carro na rua pro resto da vida, porque aquilo vira uma renda para a casa, né? Vira uma renda familiar, né? E pior, e tem alguns que estão entrando no mundo tráfico, das drogas, né? no tráfico, estão vendendo, né? E aí, como é que sai? Geralmente sai morto. Eu não quero nem falar de transgressão aqui, porque aí já vira caso de polícia, tá? Mas uma situação prosaica, assim, né? Do menino lavar carro na rua. Ele não volta, né? O futuro dele está completamente selado ali, né? Então, realmente é muito grave. E isso é interessante, né, Bebel? A gente começou falando que ia falar de feminismo daqui a pouco, né? Isso é feminismo. Né? Isso é um movimento que começou das mães, né? Os pais compraram a ideia e tudo, mas principalmente pais que simpatizam com a causa feminista, né? E aí eu queria falar disso um pouco, começando por desfazer uma confusão linguística até, né? Porque feminismo dá uma ideia de que é o oposto do machismo, né? O machismo é assim, eu sou melhor do que você, eu sou mais importante no sistema do que você. Então as pessoas são levadas a crer que feminismo é mulher falando que é melhor que o homem. Todo mundo confunde. É um fator de confusão, né? Talvez o termo melhor fosse igualdade ou equidade, né? Mas não tem tanto impacto. Você sofre muito com isso, né? Não, eu tenho que explicar toda vez, gente. Isso que você está falando, não, mas essas feministas, essas feminazes que são contra os homens. Eu falei, gente, feminista não é contra os homens. O oposto de machismo é feminismo. O oposto de feminismo seria masculismo. Só que não precisa existir masculismo porque os homens não estão sendo subjugados, não estão passando por, né? Não estão numa situação assim. Então, por isso que existe o feminismo. Eu falo, até indico sempre um livro que chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Peraí. Mas quando chegar 11 horas, ele vai voltar. É o home office, a gente fala que é o mulher office. Não, aqui tá igualzinho. Os meninos estão aqui, você já deve ter ouvido uns barulhos esquisitos aí. E olha que eu pedi para eles ficarem de boa. Mas mulher office é isso. Bom, filho, a minha avó fala, não me interrompa agora, eu estou com a porta fechada, aí vem e bate. E aí eu até perdi meu raciocínio aqui, mas voltando ao assunto feminino, né?
Então tem um filme que chama Eu Não Sou um Homem Fácil, que ele é um filme francês e que ele inverte a situação, coloca o homem como o objeto de desejo, o homem sexualizado, enfim. E é muito legal porque são situações que toda mulher passa e que nesse filme é o cara que passa. E aí ele começa mostrando ele aquele macho típico que fica cantando as mulheres, que não sei o quê. E é muito interessante, eu assisti esse filme mais de uma vez, porque tem gente, mas isso é muito exagerado. Eu falei, gente, é exagerado porque eles pegam todas as situações que as mulheres passam e colocam só um homem, né, num filme só. Condensa tudo, né? Pega aquilo tudo, né? Tipo, depilação, homem tem que ser depilado nesse filme. Então é muito engraçado, é um filme, é uma comédia, mas é uma comédia que mostra muito a diferença entre o feminismo e o machismo. E no final desse filme, eu não vou ficar dando spoiler, não, mas ele vira um masculista. Que justamente ele quer o direito dele como homem. É interessante, eu nunca tinha ouvido essa definição de masculismo frente ao feminismo e o feminismo frente ao machismo. Realmente eu não conhecia. É muito legal. Bom, mas aí eu imagino o sofrimento disso tudo, né? Da confusão que isso gera, né? De achar que você vai queimar sutiã, que você vai fazer aquela coisa toda, né? Aquele barulho todo. Isso foi uma etapa até necessária, né, Bebel? Lá para os anos 60 e tudo, né? Mas a gente já passou disso, né? Hoje a coisa está muito mais na estrutura da sociedade mesmo. Eu sempre explico, gente, eu sou feminista, eu sou casada, tenho 17 anos de casada, eu sou mãe, eu tenho um filho, um menino, né, sou casada com um homem, né, eu tenho que falar que sou casada com um homem, porque de repente falo que eu sou feminista, as pessoas já acham que eu sou casada com mulher. Não, eu sou casada com um homem, eu tenho um filho homem, eu não tenho nenhum problema com homens, eu adoro os homens, só que a gente precisa dessa equidade, você já falou, né, dessa igualdade, a gente ter os mesmos direitos, o mesmo acesso às coisas, e não ser inferiorizada por ser mulher, né? E aí, quando a gente fala do feminismo, a gente precisa falar de outros movimentos também, que é o movimento LGBT, a transexualidade, porque são tudo que não é um masculino, um macho hétero, cisgênero, é colocado à margem pela sociedade machista. E tem o racismo também, né? Que poderia entrar nessa coisa. Eu acho que a gente deveria, né? Eu tenho duas experiências que eu vou te contar, que eu passei, eu enquanto homem branco, com curso superior, profissional liberal, heterossexual, então eu tenho todos os predicados para não sofrer, né? Não sofrer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. E eu percebi o que as mulheres, né, para a gente ficar no universo feminista, né, o que as mulheres sentem, uma vez que eu estava viajando com a Júlia, os meninos eram pequenos, uma viagem em 2013, a gente estava em Paris, e estava lá com os meninos são super tranquilos, super comportados, né, na época um estava com 2 e o outro estava com 4 anos, estava andando lá, Paris, deu fome, vamos comer, né, e assim, entramos, ia num restaurante, parece legal, vamos entrar. O garçom veio correndo lá de dentro, falando assim, não, tá lotado, pode ir embora. Eu falei, gente, não tô entendendo, o restaurante tava vazio, né? E assim, naquela situação assim, de ficar perplexo, aí tinha um casal americano atrás da gente, e eles que explicaram, é porque vocês estão com crianças. Eles não querem crianças no restaurante. Então, o sentimento, né, de discriminação foi o seguinte, o cara não quer meu dinheiro, o cara não quer, ele quer que eu saia da frente dele, não importa quem eu sou, não importa, os meninos estavam super tranquilos, não estavam fazendo birra, não estavam fazendo nada. Foi uma experiência, assim, péssima, né, claro, fiquei bolado o resto do dia, mas é uma experiência que enriquece, né, porque você vive o preconceito, você vive a discriminação. Assim, putz, não tem nada que eu possa fazer, né? Simplesmente porque eu tenho 2 filhos. Exatamente. Eu tenho fome, eu quero comer, eu tenho dinheiro para pagar, não importa, né? Então, é isso que a gente passa todo dia. Vocês passam? Simplesmente porque você é mulher. Aí, se você é mulher com filho, pior. Se você é mulher preta com filho, pior ainda. Você vai cada vez ficando mais baixo ali. Mulher homossexual, negra, com filho. Né?
só vai ficando mais difícil. Quer dizer, você, homem, hétero, cisgênero, nananã, você é a última balacha do pacote. Né? É aquilo que todo mundo queria ser. Agora, as pessoas, eu não sou machista, eu não sou racista, eu não sou não sei o quê. Eu falei, você gostaria de nascer mulher, preta, pobre aqui no Brasil? E a pessoa consegue se sentir na pele o que seria, né? Aí, eu gostaria de lutar. Aqui para você. Tá bom. Para não render, né? Porque, gente, a gente sabe muito bem que não é fácil e a gente tem que também ir desconstruindo essas coisas na gente, porque, por exemplo, a gente que nasce numa classe média, que é branco, que é não sei o quê, a gente aprende a ser racista. A gente aprende a ser machista também. Eu tive uma criação racista e machista. E não é, assim, por falta de visão mesmo, né, dos pais, dos avós. As pessoas acharem que isso era o normal e que estava ok. Né? E a gente tem esse piadas, né, que a gente ouvia quando era criança. Né? Nossa, pensa, eu falo, gente, vergonha dessas piadas, pelo amor. Agora, a gente evoluiu nesse aspecto, né? Hoje em dia não se conta mais isso. Mas olha que coisa interessante, como que a coisa é arraigada. Por coincidência, né, a gente já tinha combinado de fazer esse bate-papo, e eu estava conversando ontem com um amigo meu que trabalha com inteligência artificial. Ele é muito, muito graduado nessa área de conhecimento, e ele me explicando como que o racismo, como que o preconceito ele é arraigado, né? Ele me deu um exemplo. Digita num mecanismo de busca qualquer, cabelo ruim. A imagem que vai sair é de um estereótipo, né? Que alguém, no passado, criou que é de cabelo ruim. Mas por que esse aqui é o ruim, né? Então, a coisa é muito além do que você dizer que eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos negros, né? E tem muito assim, eu não sou machista, mas, eu não sou racista, mas, eu não sou homofóbico, mas, esse mas já fala, né? Já fala exatamente o oposto que você começou a falar, né? Esse negócio do cabelo, direto eu escutava assim, mas o seu cabelo é bom. O meu cabelo é bom, né? Eu sempre achei isso bizarro, assim. E o meu cabelo, eu já fui permanente no cabelo, porque esse conceito de cabelo bom, liso, para mim não era bom. A Júlia, que também tem cabelo liso, teve uma época de criança que ela queria ter um cabelo mais moldável, né? Pois é. Mas aí a gente aprende. Porque a gente também sofre, mulher também tem essas questões estéticas, assim, que vão mudando, né? Porque uma época, assim, anos 20, a pessoa mais cheinha, até os anos 50, 60, as mulheres mais cheias de curva, né? Mais Marilyn Monroe. Vai olhar Marilyn Monroe para o padrão de hoje. Hoje a gente tem que ser magrela. Então, os padrões vão mudando e a gente fica tentando se encaixar no padrão que não é o nosso. Isso também cria um sofrimento, assim, né? Agora eu queria fazer uma pequena provocação, Bebel. Por favor, não me entenda como querer polemizar gratuitamente, não. Mas a gente falou de 3 lutas, né? Que são a luta dos LGBTs, a luta feminista e a luta contra o racismo. Eu não consigo visualizar um índio, um negro, uma minoria qualquer, desqualificando a luta contra o racismo. Não consigo visualizar um LGBT desqualificando a luta LGBT. Agora, eu vejo um grupo grande de mulheres desqualificando a luta feminista. Você percebe isso? O tempo todo. Na verdade, tem alguns negros e tem alguns índios e, sei que, e gays e tal que também fazem isso. É muito engraçado. É uma incoerência, né? Não é holofote, né? Não tem condição. Né? Agora, mulher é muito, porque a gente construiu, né? A gente cresceu com esses conceitos enraigados, eles fazem parte, estão no nosso sangue. Então, é difícil a gente falar, nossa, eu aprendi tudo errado. Nossa, como que pode, assim, eu não vou tentar, por exemplo, minha mãe, ela sempre idolatrou homens, não, mas eu gosto de mulher, mas os homens são muito melhores, os homens, assim, eu, uma filha mais velha, mulher, não era fácil, eu não conseguia, hoje eu consigo processar isso, e isso também não era culpa dela, porque ela também aprendeu assim, os irmãos dela eram muito melhores do que as irmãs.
Então é difícil, porque é uma dor que a gente tem que mexer, a gente tem que revirar dentro da gente, para a gente pôr isso para fora. Primeiro, a gente precisa aceitar que é machista, que a gente vive um patriarcado que a gente sempre concordou com isso. Depois a gente conseguir mudar e enxergar, né? E ninguém nem todo mundo está preparado para aceitar os seus erros, aceitar o que aprendeu de errado e corrigir, né? Então, acho que é um passo de cada vez. Então, eu não fico julgando as mulheres que são machistas e são antifeminismo, porque elas ainda estão numa zona de escuridão, eu enxergo assim, que elas ainda não conseguiram ver o outro lado, elas só estão conseguindo ver o que elas absorveram a vida inteira. E realmente é difícil. Minha mãe, com mais de 70 anos, ela conseguir começar, ela vai mudando os conceitos, mas é muito devagar, né? Porque foram 70 anos aprendendo uma coisa que estava errada. Você está falando, eu estou entendendo que você está falando de um grupo de mulheres que a gente pode chamar, sem querer ser pejorativo, de conservadoras, né? Mas e a mulher objeto, né? E a mulher que se sujeita ao papel de objeto sexual, enfim, que tem também, né? Que valoriza o homem, o macho alfa, que grita, que puxa cabelo, que paga as contas, paga as contas, que dá uma joia de cala a boca para ela. Aí é complicado, né? Essas pessoas, eu conheço muitas. Primeiro que é muito difícil sair de uma situação de abuso, né? Uma situação onde a sua autoestima não existe mais, você não acredita mais em você. Muitas dessas mulheres, apesar de você olhar e elas terem aquele corpo, poderosa, aquela vida que parece que é um sonho, por trás elas estão sofrendo violência doméstica, elas estão sofrendo abuso, estupro dentro do casamento, tanta coisa. E elas estão aceitando aquilo porque aquilo foi o que elas aprenderam que era o ideal, né? Então, na teoria, elas estão vivendo um ideal, assim, como é que ela pode abrir mão daquilo? E mais do que o ideal, elas estão aprendendo que não dão conta, né? Aprendendo que não dão conta. E aí, ela entra num ciclo de violência, né? Porque a violência não é só a física, né? Muitas vezes elas começam com uma violência psicológica, uma violência patrimonial, porque elas deixam de trabalhar, porque ele fala, não, pode deixar que eu tenho muito dinheiro, eu cuido, eu crio, eu faço, só que aí elas estão se sujeitando, assim, elas só podem gastar de acordo com o que ele deixa, né, então ela vira um objeto, um bibelô ali dentro de casa, vai nos eventos para ser exibida, né, ser mostrada a minha mulher, não sei o quê. A minha mulher é linda, maravilhosa. Mais caras, com o vestido mais caro, com a bolsa mais cara. Exatamente, né? A mulher mais bonita, olha, nossa, não sei o quê, mas ali é uma casca, né? Ali por dentro ela está totalmente quebrada. Outro dia eu falo muito com os meus amigos, não, mas a fulana, eu falei, gente, vocês não sabem o que tem por trás dessa vida dessa fulana, né? Por que ela está assim? Vocês acham que ela está feliz assim? Ela não consegue sair. Né? E tem muita mulher que acaba sofrendo feminicídio, que acaba morrendo por causa disso, porque ela não consegue sair daquela situação. Então, hoje eu não vejo poder nenhum nessas mulheres que, assim, que se submetem a homens que aí têm filhos, aí elas ficam mais presas ao relacionamento ainda por causa dos filhos, com medo de sair, de não ter como sustentar a família, né? É um negócio complexo demais, porque a sociedade também não acolhe, não apoia que ela mude, né, a postura para que ela saia daquilo. O grupo Padecendo acolheu muitas mulheres assim? Você viu, você testemunhou muito isso? Muitas. E teve várias, assim, teve as que conseguiram se resgatar, e resgatar inclusive o casamento, conseguiu fazer um homem enxergar o marido, né, enxergar o quanto ele também estava errado, mas a culpa também não é só dele, né, é uma claro, questão é um sistema. Ele também aprendeu que ele era o melhor, que é ele que manda, o homem não chora, então o homem também é muito prejudicado pelo machismo, né, porque essa coisa do homem não pode ter sentimentos, o homem não chora, o homem tem que ser o comedor, o pegador, nananã. A insegurança, né, estrutural de cada personalidade, ela não deixa de existir, né? Uhum.
Mas se a pessoa disfarça, ele vai exercitar essa insegurança de alguma forma, né? Massacrando alguém, provavelmente. Porque o macho, assim, a masculinidade é uma coisa muito frágil, né? Tem toda essa máscara aí de eu sou macho, eu sou isso, aquilo, mas... Homem broxa, né? Nossa, desespero completo. Eu falei, gente, mulher consegue fingir, né? A Covid agora está falando, tem uns estudos que mostram que a Covid pode causar problemas sexuais, de ereção e tal. Para quem sabe agora, né, que tocou no ponto, no centro da questão masculina, que é a sexualidade, se os homens começam a tomar mais cuidado, usar máscara, porque até nisso a reação dos homens é diferente, né? Muito mais homem pega Covid porque muito mais homem se descuida porque acha que ele não está acima disso, né? É uma discussão vai longe, né, sobre a fragilidade da masculinidade, né? Porque a falha do homem, né, enquanto mais, ela é muito evidente, né? Enquanto que a da mulher, ela é muito mais presumida, né? E a mulher, muitas vezes, ela é condenada sem ter falhado, né? Exatamente. Isso é um mecanismo de projeção, né? Se a gente, essa conversa pode ir bem longe, se a gente quiser viajar um pouco, né? Porque projeção, o que é? É você projetar a sua fragilidade, sua fraqueza, seus medos no outro, né? Então, se eu me acho fraco, se eu me acho frágil, se eu me acho vulnerável, o caminho mais fácil é dizer que você que é frágil. Uhum. Né? Eu enxergo muito isso. Os relacionamentos abusivos, o abusador geralmente é extremamente frágil, não, né? E ele precisa descontar isso em alguém, para ele se sentir melhor, ele põe alguém para baixo, né? Ele precisa de um tratamento também. Como que a gente vai fazer isso? Né? É igual o plantão da escola, né, de filme americano, né? Normalmente são famílias despedaçadas, né? Pais que massacravam o menino e tal. E ele vai lá e vai em cima do nerd para passar para frente a angústia dele. Quem faz bullying, geralmente, é quem sofre em casa, né? Então, assim, isso tudo é reflexo desse patriarcado, né? Isso tudo faz diferença, por isso que a gente fala muito assim, porque o matriarcado, né, a gente fala que vem o matriarcado, é porque o matriarcado assim, seria uma sociedade muito mais acolhedora, que aceita mais as pessoas como elas são, com todas as suas diferenças, com toda a diversidade, né, em relação à sexualidade, às etnias, né, e assim, principalmente no Brasil, onde nós somos miscigenados, né, ninguém... É até meio ridículo falar assim, ai, nossa, eu não consigo nem saber que cor que eu sou, não consigo falar, eu sou branco, porque é uma mistura, né? A gente tem a pele mais clara ou mais escura, mas todo mundo obra do acaso. Uhum. Mas aí a gente começa a se achar melhor, porque minha pele é um pouquinho mais clara, que eu não sei o quê, e aí o matriarcado tem muito a ver com um texto que eu já escrevi há mais tempo, que fala, não tenha filhos se ele não puder ser quem ele é. Eu lembro desse texto. Né, a gente não projetar as nossas frustrações até nos filhos, né? A gente querer que eles sejam o que a gente não conseguiu ser, eles sejam uma projeção nossa e tal, porque eles são outras pessoas, e é assim que a gente tem que entender a sociedade toda, e é muito difícil, né? É um trabalho aliás, a gente precisava ter mais psiquiatras e psicólogos atuando no mundo, assim, se pudesse ter um psiquiatra para cada... inclusive para a política aí, né, os políticos tivessem acesso ao tratamento. É interessante que você falou de matriarcado, né, e eu lembro de ter visto, não sei aonde, não sei nem se isso é verdade, eu não fui checar a informação, não, mas países que têm presidentes mulheres, né, ou primeiras ministras mulheres, lidaram melhor com a pandemia. Todos eles. Você confirma isso? Confirmo. Tem várias pesquisas, tem já várias matérias publicadas. Nova Zelândia é um país pequeno, né, menor e tal, mas assim, foi incrível, assim, foi muito rápido, muito pouca gente morreu do Covid lá, porque a primeira-ministra, ela foi, assim, atuou muito rápido. Mulher tem essa questão do cuidado, né,
Não, é uma doença da Angela Merkel na Alemanha, então é comprovado. Em todos os países que a primeira-ministra, a presidente, enfim, são mulheres, muito menos gente morreu. As ações relativas ao Covid foram muito mais efetivas, muito mais eficazes. Ao contrário dos países onde são presidentes homens machistas, que justamente têm essa visão de, tudo bem que algumas pessoas vão morrer, né, a gente está chegando em 200 mil pessoas, mas a gente precisa preservar a economia. Na verdade, quando tanta gente morre, a gente não preserva a economia também, né? Preserva nada. E isso está sendo comprovado nos outros países, porque, inclusive, na questão da volta às aulas também, né? A Angela Merkel, na Alemanha, ela foi muito correta, assim, ela fez lockdown, voltou às escolas assim que pôde, foi a primeira coisa a reabrir. Ela tem noção da importância da escola, do papel da escola para as famílias e para as crianças. E a escola, a última coisa a fechar quando entra no lockdown. A escola vai ficando aberta enquanto pode. Então, todos os países que têm essa visão, assim, menos machista, olharam mais para as famílias e para as crianças durante a pandemia, e o resultado foi muito melhor. Inclusive para a economia. Inclusive para a economia. Bebel, é isso aí. Muito satisfeito de conversar com você, sempre um prazer. Você tem uma clareza de raciocínio muito legal. Eu acho que a sua marca registrada, né? A gente pode dizer que você é uma figura pública, né? E as figuras públicas muitas vezes fazem concessões, né? Para ter mais holofote, para ter mais seguidores, mais sei lá o quê, né? E eu te acompanho há muito tempo e sei que eu posso testemunhar que você nunca fez esse tipo de concessão. Eu queria, né, que você deixasse uma mensagem livre aí para quem estiver assistindo a gente, né, e principalmente sobre coerência, né, sobre você realmente defender o que você acredita, né? Uhum. Na verdade, eu sempre me posiciono, porque eu acho fundamental eu me posicionar e eu mudo de ideia, né? Eu não sou uma pessoa que tem ideias fixas que eu cismo com uma coisa, não. Eu gosto, quando eu não sei muito bem, eu vou lá, eu estudo e tal, e eu mudo muito de ideia. Eu mudei muito de ideia e eu acho que as pessoas inteligentes são pessoas que mudam de ideia, porque quando a gente tem uma coisa ali, né, a gente fica muito limitado, né? A gente fica muito limitado na vida, em tudo. Então, eu mudo de ideia e, quando eu mudo meu posicionamento, eu falo, eu mudei por isso, por aquilo outro. Acho que isso é fundamental, a gente ter diálogo. Uma coisa que eu nunca abri mão eu nunca vou dialogar com pessoas que querem brigar comigo, que querem só me xingar. Se elas quiserem conversar, elas podem ter ideias diferentes, e tudo bem, a gente não tem que pensar igual mesmo, a gente precisa pensar, e é muito bom quando alguém consegue conversar comigo e mudar a minha ideia e ver que eu estava errado. E a mesma coisa quando acontece o contrário, quando eu consigo provar uma coisa para a pessoa, né, que ela estava errada e mostrar por que ela estava errada. Agora, quando a pessoa não aceita mudar de ideia, ela chega e ela quer só te agredir, ofender, eu acho que o silêncio, nesses casos, é a melhor resposta. Eu acho que a gente está precisando muito desse silêncio hoje em dia, nas mídias sociais. Nem tudo merece resposta, nem todo mundo é uma resposta, ela quer estar certa e só, né? Então, acho que a gente precisa saber lidar nesse mundo, assim, com o diverso, e saber a hora de falar e a hora de calar. Muito bom, Bebel. Muito obrigado mais uma vez. Esse vídeo vai ao ar em breve. A gente vai em breve no meu canal do YouTube. Eu vou compartilhar com a Bebel. Ela vai, se quiser, vai publicar lá nas mídias dela também. E a gente continua por aqui, então, com a nossa sequência de entrevistas. Obrigada, Luiz. Bebel. Valeu. Beijo. Beijo.